A cultura da honra. Capítulo 5. O casamento como lugar de honra. Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:33. O casamento pode ser um dos lugares mais bonitos da vida ou um dos ambientes mais dolorosos. A diferença muitas vezes não está na ausência de problemas, mas na maneira como o marido e esposa tratam um ao outro enquanto enfrentam esses problemas. Nenhum casamento é sustentado apenas por afinidade, atração ou bons momentos. Em algum ponto, as diferenças aparecem, o cansaço se acumula, as expectativas entram em conflito e a convivência revela partes que o namoro nunca mostrou. É exatamente nesse lugar que a honra deixa de ser uma ideia bonita e passa a ser uma escolha diária. Honrar um casamento é continuar reconhecendo o valor mesmo quando existe frustração. É possível discordar sem desprezar, expressar dor sem ferir de propósito e atravessar uma crise sem transformar o outro em inimigo. A honra não elimina os conflitos, mas impede que eles destruam a dignidade da aliança. Paulo escreve que o marido deve amar a esposa como ama a si mesmo e que a esposa deve tratar o marido com respeito. O texto não foi dado para alimentar uma disputa sobre quem deve fazer primeiro. Ele apresenta duas expressões da mesma graça: amor que se entrega e respeito que reconhece. Um casamento saudável precisa dos dois. A esposa precisa sentir-se amada, protegida e considerada. O marido precisa sentir-se respeitado, reconhecido e valorizado. Isso não significa que mulheres que não precisam de respeito ou que homens não precisam de amor. Todos precisam de ambos. Entretanto, Paulo toca em necessidades que frequentemente se tornam feridas profundas dentro da convivência. Há maridos que sustentam a casa, trabalham, resolvem problemas e permanecem presentes, mas nunca ouvem da esposa uma palavra de reconhecimento. Há esposas que servem, cuidam, aconselham e carregam responsabilidades invisíveis, mas são tratadas como se tudo o que fazem fosse apenas obrigação. Quando a gratidão desaparece, o amor começa a parecer um serviço mal remunerado. Imagine um casal que recebe amigos em casa. Durante a conversa, o marido conta uma história sobre um erro da esposa e todos riem. Ela também sorri, porque não quer criar um constrangimento. Mas por dentro sente que sua intimidade foi usada como entretenimento. Em outra ocasião, a esposa começa diante dos filhos que o marido nunca sabe tomar boas decisões. Talvez ela esteja frustrada com algo real, mas ao expô-lo daquela maneira, enfraquece sua imagem dentro da própria casa. Essas situações parecem pequenas, porém deixam marcas. A desonra conjugal raramente começa com uma grande traição. Às vezes, ela se instala por meio de ironias, comparações, silêncios punitivos, críticas públicas, respostas ásperas e pequenas demonstrações de desprezo. O problema não é apenas o que foi dito, mas a mensagem transmitida. Você não merece ser protegido por mim. No casamento, ninguém deveria temer que suas fraquezas sejam usadas contra si. A casa deve ser um lugar onde a verdade, pode ser falada sem que a vulnerabilidade se transforme em arma. A honra protege. Proteger a dignidade de alguém não significa proteger seu comportamento destrutivo. Significa que, mesmo ao enfrentar algo grave, não precisamos usar crueldade, vingança ou humilhação como método. A verdade deve servir à justiça e à restauração, não ao prazer de destruir. A história de Vasti, no livro de Esther, revela como um ato de desonra dentro do casamento pode ultrapassar os limites da vida privada e influenciar todo o ambiente. O rei Assuero organizou um grande banquete e, diante de seus convidados, ordenou que a rainha se apresentasse. Vasti, porém, recusou publicamente a convocação do marido, e a sua atitude foi interpretada pelos conselheiros como uma afronta não apenas ao rei, mas à própria ordem das famílias do reino. Eles temeram que, ao saberem do ocorrido, outras mulheres fossem incentivadas a desprezar e desrespeitar seus maridos, usando a atitude da rainha como precedente. Por isso, Vasti perdeu a coroa, e um decreto foi enviado por todo o império, estabelecendo que cada mulher deveria honrar e respeitar seu marido.
A narrativa mostra que a desonra pública possui poder de influência. Quando alguém, em posição de destaque, despreza uma autoridade ou rompe uma aliança diante de todos, sua atitude pode legitimar comportamentos semelhantes em outras pessoas. A esposa é chamada a respeitar e cooperar com o marido nos limites da santidade da palavra, assim como o marido é chamado a amar a esposa de maneira sacrificial, cuidadosa e semelhante ao amor de Cristo pela igreja. A honra restaura a ordem, protege a aliança e cria um ambiente em que o marido e a mulher podem florescer juntos. Quando o marido e a esposa se expõem, diminuem ou desafiam um ao outro diante de todos, a crise deixa de ser apenas conjugal, começa a ensinar algo aos filhos, amigos e pessoas ao redor. Toda casa aprende observando a maneira como o casal se trata. Os filhos não aprendem sobre casamento apenas ouvindo conselhos. Eles aprendem quando veem o pai falar com a mãe, quando observam a mãe responder ao pai, ou quando percebem como os dois resolvem suas diferenças. Um filho que vê a mãe ridicularizando o pai pode aprender a tratar a autoridade com desprezo. Uma filha que vê o pai diminuindo a mãe pode crescer acreditando que o amor e a humilhação podem coexistir normalmente. Por outro lado, quando os filhos veem o pai reconhecendo a sabedoria da mãe e a mãe valorizando o esforço do pai, eles aprendem que honra não é teoria. O casamento perfuma ou contamina uma casa inteira. Isso não quer dizer que o casal deva fingir perfeição diante dos filhos. Eles também podem aprender algo poderoso ao ouvir um pedido de perdão. Um pai que diz: "Eu falei com sua mãe de maneira errada e já pedi perdão", não perde autoridade, ele ensina responsabilidade. Uma mãe que reconhece: "Eu não respeitei seu pai nessa conversa e preciso corrigir isso", demonstra que a honra também envolve humildade. A família não precisa assistir a todas as discussões, mas pode testemunhar a restauração. A cultura da honra no casamento também exige cuidado com a linguagem. Palavras como inútil, fracassado, louca, insuportável ou você nunca acerta não descrevem um comportamento, atacam a pessoa. Depois de algum tempo, cônjuges começam a viver de acordo com as palavras que mais ouvem dentro de casa. Alguns deixam de tentar porque já foram convencidos de que nunca farão nada direito. Outros procuram reconhecimento fora porque nunca o recebem onde mais precisam encontrá-lo. Em vez de dizer, você nunca se importa comigo, pode-se dizer, eu me senti esquecida nessa situação e preciso que conversemos. Em vez de afirmar você é irresponsável, é melhor dizer essa decisão nos trouxe consequências e precisamos construir uma forma mais responsável de agir. O mesmo assunto pode ser tratado de maneira destrutiva ou restauradora. A graça nos ensina a escolher a segunda opção. Cristo é um modelo de amor para os maridos. O apóstolo Paulo apresenta Cristo como modelo aos maridos. Ele amou a igreja e entregou-se por ela. Isso significa que liderança no casamento não é domínio, mas responsabilidade sacrificial. O marido não recebe uma posição para ser servido como um rei absoluto. Ele é chamado a amar de maneira que a esposa floresça, sinta-se segura e encontre espaço para exercer seus dons. Da mesma forma, o respeito da esposa não é inferioridade, é a decisão de não tratar o marido com desprezo, de reconhecer sua responsabilidade e de construir com ele uma aliança de confiança. Em Cristo, marido e esposa não competem para saber quem possui mais poder. Eles usam a força que têm para servir um ao outro. A submissão cristã começa antes da instrução específica aos cônjuges. Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Um ambiente da aliança é, portanto, de entrega mútua. O marido não pergunta apenas, por que ela não me respeita? Ele também pergunta, tenho amado de maneira que comunica segurança? A esposa não pergunta apenas, por que ele não me ama como eu preciso? Ela também considera, minhas palavras têm comunicado respeito ou desprezo? A cultura da honra começa quando cada um deixa de usar a falha do outro como desculpa para a própria desonra. Muitos casamentos vivem presos em um ciclo de espera. O marido espera ser respeitado para demonstrar amor.
A esposa espera sentir-se amada para demonstrar respeito. Ambos possuem razões para se defender, mas ninguém dá o primeiro passo. A graça nos ensina a interromper o ciclo de desonra. Nós não amamos apenas quando o outro merece. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Não honramos porque o cônjuge nunca falha, mas porque decidimos que a falha não terá poder para definir toda a relação. Essa honra, entretanto, não pode existir apenas em palavras. Ela precisa aparecer em atitudes práticas, consultar antes de tomar decisões importantes, proteger a agenda do casal, demonstrar afeto, agradecer, ouvir com atenção, dividir responsabilidades, celebrar conquistas e não comparar o cônjuge com outras pessoas. Comparações são especialmente destrutivas, porque você não é como o marido dela. A esposa dele faz isso sem reclamar. Essas frases comunicam que alguém está sendo avaliado a partir de um modelo externo e quase sempre produzem vergonha, não crescimento. A honra enxerga o cônjuge real. Ela reconhece suas limitações, mas também percebe sua história, seu esforço, seus dons e a obra que Deus ainda está realizando. Há pessoas que elogiam o cônjuge apenas no funeral. Durante anos, foram econômicas com palavras como se reconhecer uma qualidade que custasse caro. Depois que perdem, encontram uma lista inteira de virtudes para mencionar. Não espere a ausência revelar o valor da presença. Honre enquanto há tempo para que a pessoa ouça. Diga o que admira, agradeça pelo que recebe, reconheça o que mudou, celebre com pequenas conquistas, defenda seu cônjuge quando ele não estiver presente e não permita que outras pessoas façam dele motivo de desprezo. Marido e esposa não devem ser adversários tentando vencer uma discussão. São alinhados tentando preservar uma aliança. O casamento não será perfeito, mas pode ser honroso. Pode ser um lugar onde a graça cobre, a verdade corrige, o perdão restaura e as palavras fazem o outro florescer. Desafio diário. Escolha uma qualidade específica do seu cônjuge e expresse hoje sua admiração, de preferência olhando nos olhos. Não use um elogio genérico. Diga o que você reconhece, como essa qualidade abençoa sua vida ou sua família. Pergunte também se existe alguma palavra, brincadeira ou atitude sua que tenha feito seu cônjuge se sentir diminuído. Escute sem defender imediatamente. Caso perceba que houve desonra, peça perdão com clareza sem justificar o comportamento. Se você não é casado, honre hoje o casamento de um casal próximo, encorajando-os, evitando interferências indevidas e recusando-se a alimentar críticas de um cônjuge contra o outro. Confissão da palavra. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. Eu escolho fazer do meu casamento um lugar de honra. Minhas palavras não diminuirão meu cônjuge, mas comunicarão amor, respeito e dignidade. Protegerei sua intimidade, celebrarei suas qualidades e tratarei nossas diferenças com verdade e graça. Não usarei a fraqueza de quem amo como arma. Não farei comparações e não transformarei conflitos em exposição. Pela graça de Deus, interromperei todo o ciclo de desprezo e darei os primeiros passos em direção à restauração. Meu casamento será uma aliança de serviço mútuo, perdão, segurança e crescimento. O perfume da honra encherá nossa casa e alcançará as próximas gerações.